Muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dentista Brasileiro nos Estados Unidos. Eu sou o Dr. Jack Costa e hoje a gente vai conversar com o Dr. Felipe Porto. O Dr. Felipe Porto se formou em odontologia pela Universidade do Pernambuco no ano de 2000 e se tornou especialista em ortodontia pela mesma instituição em 2003. Em 2010, ele concluiu especialização em dor orofacial e disfunção temporomandibular e recebeu seu diploma de mestre em ciências pela University of Kentucky. Dr. Felipe Porto obteve sua segunda especialização em ortodontia e um mestrado em ciências da odontologia pela American University of South Carolina, em 2018. Durante a sua carreira, o Dr. Felipe Porto ensinou dor orofacial na University of Connecticut, onde recebeu 3 prêmios como professor. Ele também ensinou ortodontia na American University of South Carolina. Já foi convidado para palestrar em mais de 100 eventos nacionais e internacionais. Ele é diplomado pelo American Board of Orthodontics e pelo American Board of Orofacial Pain. Recentemente, o Dr. Felipe Porto ingressou como membro efetivo da plataforma Dr. Dream, aumentando ainda mais a qualidade oferecida aos alunos da que é hoje a maior plataforma online do mundo para dentistas de fora dos Estados Unidos que buscam o exercício da odontologia em solo americano. Muito bem-vindo, pessoal. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Felipe Porto. Ele está aqui com a gente hoje. Nós vamos conversar um pouco sobre a carreira dele, o início da vida dele aqui nos Estados Unidos. Ele teve o início dentro da odontologia no Brasil. E eu queria dar as boas-vindas para você, Dr. Felipe. Posso chamar de Felipe? Por favor, por favor. Ok, então, Felipe. Queria, então, agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a gente conversando. Eu sei que o nosso nicho no blog ele é um pouquinho restrito por conta de não é tanta gente no Brasil que tem vontade de vir aqui para os Estados Unidos. Mas a curiosidade que as pessoas têm e nutrem para saber como que faz para vir para cá, eu sei que é muito grande. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, como que você iniciou a sua vida dentro da odontologia e galgou esses passos tão grandes aqui nos Estados Unidos. Não, tranquilo. Então, assim, João, primeiramente, muito obrigado em me convidar a fazer parte dessa conversa. É sempre bom trocar ideia, trocar figurinha e poder ajudar quem está querendo esclarecer algumas dúvidas. Então, assim, muito obrigado. Então, é o seguinte, eu entrei, na verdade, na odontologia, que eu me empolguei em fazer odontologia quando eu fui paciente de ortodontia. Quando eu fui paciente de ortodontia, eu disse assim, é isso que eu quero fazer. Isso que eu quero. E aí... Qual é a idade sua? Então, só para ter uma ideia, Felipe. Eu estou com 43. Não. Quando você começou, quando você teve esse contato primeiro com ortodontia. Certo. Na verdade, eu comecei a fazer ortodontia, eu me lembro o ano, porque foi quando me mudei. Eu comecei a fazer ortodontia, eu morava em Fortaleza, assim, quando eu era paciente, eu morava em Fortaleza, então eu era da 7ª série. Ok. Então, 13, 14 anos. Exatamente. E aí foi quando eu fui para Recife, e aí comecei fui transferido o caso para um ortodontista, que, por curiosidade, quando eu fiz odontologia e depois entrei na ortodontia, ela foi a diretora do programa onde eu entrei para ser residente. Então, ela foi minha ortodontista e foi depois a diretora do meu programa. Eu perguntei isso porque eu tenho um caso parecido na família, mas foi dentro da área de cirurgia, porque o meu irmão, ele sofreu um trauma jogando rugby uma vez. Ele fraturou a mandíbula, acabou. Nossa cidade lá em São Paulo, São José dos Campos, tem uma faculdade de odontologia, e ele começou a frequentar muito ali, porque o cirurgião da época, ele era professor ali, né? Então, ele falou, eu não vou falar para você ficar vindo aqui para o hospital, porque eu dou plantão, vai na faculdade que eu faço acompanhamento para você. E a hora que ele entrou lá, ele se encantou, né? Então, faz muita diferença, com certeza, essa influência. Ainda mais quando o dentista é um cara que você gosta, um cara legal, né? Você quer seguir a carreira, ter assim, o mesmo sucesso que eles têm, né? Isso. E aí, na época, eu sempre tive essa vontade,
esse sonho de morar nos Estados Unidos, entendeu? Então, ok. quando eu comecei na época, a gente fala aplicar aqui, assim, mas me inscrever Sim. em vestibular para odontologia, eu fui tinha um rapaz lá em Recife, sou de Recife, que ele estava com um escritório, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, ele estava com um escritório que ajudava pessoas que queriam vir morar nos Estados Unidos. Ok. E aí, eu e meu irmão fomos no escritório dele, assim, a gente falou com minha mãe disse assim, ó, meus pais, né? Meus pais disseram assim, ó, isso aí é por conta de vocês, entendeu? Então, eu e meu irmão, na época, a gente foi lá, marcou uma entrevista com esse cara, conversou com ele explicou, e aí a gente viu que a realidade do negócio era um pouco mais, assim, em termos de custo, tal, e aí eu meio que deixei de lado. Mas isso foi antes da faculdade? Isso foi antes da faculdade. Ok. E aí, quando eu resolvi... Deixa eu só... E aí, quando eu resolvi... Enfim, fiz a odontologia. Durante a odontologia, eu meio que comecei a curtir, a ir muito para o lado da cirurgia buco. Ok. E aí, embora eu tenha entrado na odontologia por conta da orto, durante a faculdade eu comecei a ir muito para a cirurgia buco. Meus estágios foram todos em buco, rotação, enfim, tudo em buco. Mas aí já no fim, porque a ortodontia na faculdade, a gente só paga a cadeira lá no final da faculdade, não é isso? Sim. E aí, quando eu, de fato, voltei, que fiz a cadeira de ortodontia, minha paixão voltou novamente para a ortodontia. Tá. Ok. E aí, eu terminei a faculdade e já entrei na residência de ortodontia no Brasil. Então, na mesma faculdade? Na mesma faculdade. Faculdade. Então, eu só compartilhar um pouco da minha parte dentro da ortodontia na faculdade, a gente fazia muito a interceptativa com criança. Entendi. Era isso mesmo? Era parecido com o seu programa? Isso. Ok. Os aparelhos de reposicionamento labial, interposição de língua. Isso, a gente fazia bastante isso, fazia, logicamente, também a ortodontia fixa, mas assim, eu fui da época ainda que a gente fez muito caso que a gente chama, né, da técnica edgewise pura, entendeu? Assim, sim, ok. E tem que fazer todas as dobras em mas fios, você fez isso na faculdade, edgewise? Não. Quando eu fiz a ortodontia. A ortodontia. Ok. Na faculdade eu fiz exatamente a mesma coisa que vocês, de aparelho e tal. Sim. E aí depois especialização, edgewise. Isso, edgewise, o caso dos edgewise, exato. Não, é a base, só a base toda da ortodontia, né? Isso. Olha só. E aí, enfim, o interessante foi o seguinte, quando eu entrei a gente era um grupo de 4 colegas na faculdade que a gente sempre estudava junto. Sim. O tempo todo estudando junto. E já na faculdade, eu também desenvolvi meio que uma paixão por dorofacial. Ok. Então, minha primeira apresentação em congresso de tudo foi em dorofacial. Entendeu? Assim, no tópico dorofacial. Com um colega meu e um professor que auxiliou a gente. E aí, depois, quando eu me formei, eu fui para a ortodontia e esse colega meu, que era o mais próximo de mim, Rômulo, ele veio fazer a especialização de dorofacial aqui com o Dr. Wilkerson, no Kentucky. Em Kentucky, ok. Isso. E aí ele veio fazer o negócio. E assim, Rômulo, esse amigo meu, ele é um gênio. É um cara assim, que é literalmente um gênio. Completamente acima da média. Tem sempre um, né? Tem. O cara é formidável. Assim, o cara... Legal. Ele... só um parênteses para a gente falar do Rômulo, assim, 2 segundinhos. Claro, mas, assim, não. O Rômulo, ele se formou comigo, veio para cá fazer dorofacial. Na época, o Dr. Ox falou assim, ó, quer vir, tudo bem, mas geralmente o pessoal que vem é o pessoal que já está na odontologia há mais tempo, tal. Enfim, ele foi a primeira pessoa a ser aceita, recém-formado no curso. E aí ele começou, geralmente o pessoal começa a ver paciente depois de certo tempo para se acostumar com a linguagem que o paciente fala sobre dor. Ok. Mas aí Rômulo já tinha morado nos Estados Unidos, ele começou a ver paciente muito rápido, defendeu a tese de mestrado dele depois dos 3 anos, defendeu uma tese que foi única sobre ressonância magnética funcional, tal. A faculdade ofereceu a ele uma bolsa para poder fazer o MD, PhD, combinado na faculdade. Isso. E aí, o tempo mínimo para fazer isso são 7 anos. São 5 de medicina e 2 de PhD, que é o tempo mínimo. Mas, geralmente, o pessoal leva 10 anos, porque PhD leva muito mais do que 2 anos. Sim, geralmente. Com certeza. Enfim, e aí na bolsa disseram assim, ó, você só pode ter A e B, você não pode ter nenhum C, senão você perde a bolsa.
Para Caramba. resumir a história, o cara só teve um B, o resto tudo A, Hum. e ele terminou, de fato, em 7 anos, ele fez no Aham. tempo mínimo, e a tese dele que ele fez do PhD, ele foi capa da Nature e da Science. Nada mal, hein? Nada mal, né? Então, Nada assim, mal. e aí o cara hoje ele é oftalmologista. Ele pratica Ah, oftalmo, ele é oftalmo na Virgínia. olha isso. Quer dizer, ele É. fez odonto no Brasil, Uhum. dor Mestrado orofacial, aqui, dor mestrado aqui facial, em orofacial e agora é MD, oftalmologista. oftalmologista na Virgínia, exato. Olha isso, rapaz. É. É interessante isso, porque é uma possibilidade que a gente não conhece, Exato. não tem nada parecido com isso no Brasil. Uhum. Não, não tem. E foi E ele quem me chamou para vir para caramba! os Estados Unidos, assim. Ele quem foi que Ah, me tá. ligou um dia, assim, me antecipando e talvez algumas perguntas, mas assim, eu estava com minha esposa na época era minha noiva, a gente já estava casamento marcado, tudo. Aham. O Rômulo me liga um bonito dia de, sei lá, 11 horas da noite, alguma coisa assim, disse assim, Felipe, quer vir para os Estados Unidos? Eu, na época, era dentista do Exército lá no Brasil. Ah, ok. Eu queria até perguntar como que Isso, tinha sido o seu início lá no Brasil. Ok. isso. Não, eu me formei na faculdade, enquanto eu fazia ortodontia não era tempo integral, Aham, então eu trabalhava numa clínica que assim, era multiespecialidade, entendeu? Então eu trabalhava numa clínica já fazendo ortodontia, eu estava fazendo aham. ortodontia como residência, mas eu trabalhava nessa Sim. clínica fazendo ortodontia e entrei no Exército, assim, uns 2 anos depois de me R2. formar. Dentista Isso, R2. exatamente. Eu Aham. também, assim, antes de entrar no Exército, eu trabalhei em clínica popular, Sim. onde Ó, quem eu não? ganhava R$ 3 por paciente, João. Olha isso, Eu rapaz. Nossa vida. dirigia 1 hora para a clínica para receber R$ 3 por paciente. Não, E isso aí, realmente mas é aí, enfim, dureza, viu? esse colega meu me ligou e aí Aham. disse, Felipe, quer vir? Eu disse, ele sabia que eu sempre tive vontade de vir para os Estados Unidos. Eu disse, Rômulo, fala melhor, como é que é isso aí? Ele disse, não, ó, eu sei que tu gosta de dor facial, tal. Teve um aplicante aqui que tinha sido aceito e para a residência com o Dr. Oxon e ele desistiu. Então, o Dr. Oxon só está com 2 residentes, está procurando um terceiro. E eu falei, e já era em cima, assim, ele me ligou, acho que era em maio ou abril, Aham. e o curso começava em junho. Sim. E aí ele disse assim, então o Dr. Oxon está desesperado, porque não consegue ninguém em cima da hora. E eu Aham. disse a ele que eu conhecia, eu tinha um amigo que era doido o suficiente para vir. Ah, E aí, e foi o aí doido. eu disse assim, ô Rômulo, me dá 2 dias. E aí Aham. eu falei com minha noiva na época, disse, ó, vamos embora, surgiu essa possibilidade. Só que ela estava meio que com a carreira assim, já trilhada lá no Brasil e ela disse, não, vá-se embora, depois eu vou, tal, enfim. Acabou que ela veio Ok. comigo. Para Sim. encurtar a história, ela veio comigo, mas Aham. eu Sim. deixei o exército, a gente casou num dia, no outro dia Tá eu viajando. assim vim embora para os Estados Unidos. E que ano foi isso, Felipe? A primeira vez que eu vim, João, foi em 2004. Eu vim em 2004, aí passei um ano Sim. fazendo o fellowship. E aí eram 3 residentes de fellowship e ele escolhia um para ficar para o mestrado, Dr. Ok. Ox. Aham. Aí, após os 3 anos do fellowship, ele me chamou para ficar para o mestrado. Cara, que E legal, aí, hein? mas aí, assim, esse ano que a gente passou no fellowship foi bem, bem complicado, entendeu? Assim, porque os pais da gente meio que estavam ajudando, mas assim, a gente não queria pegar muito dinheiro dos pais da gente, sabe Sim. como é que é? E Aham. então a gente morava literalmente num estúdiozinho que era assim um banheiro, a cozinha, o quarto. Aham. Quase não falava, eu vim aprender inglês quando eu vim para os Estados Unidos, basicamente. Minha esposa também, então a Nessa gente época, quando você chegou, isso, foi quando você isso. começou a aprender, a Eu desenvolver fiz, eu mais. fiz cultura inglesa no Brasil, mas assim, Aham. eu nunca gostei, cara. Eu repeti Ah, diversas vezes na cultura olha, inglesa, diversas vezes. nossa, olha isso, Então, cara. então meu, assim, aqui foi basicamente onde eu aprendi inglês, entendeu? Aham, sim, Então esse primeiro ano da gente aqui foi bem complicado, sem dinheiro. Assim, a gente, graças a Deus, teve um anjo na vida da gente que foi o dono o landlord da casa aqui onde a gente sim, alugava. aham, Ele era médico, ainda é médico na universidade onde eu fazia residência. aham. E ele ajudou a gente assim tremendamente, entendeu? Assim, ele Nossa, dizia assim, acho que a missão dele aqui na Terra é ajudar pessoas, sabe? E aí ele
a gente literalmente carregava os bins de lixo das pessoas e colocava na frente dos apartamentos que ele tinha, na frente, na rua, e ele dava... Só que eu não queria pegar dinheiro, porque eu disse assim, eu não quero fazer nada ilegal, eu não quero pegar dinheiro, meu visto é de estudante, e eles assim, não, então eu dou um desconto no seu rent. Olha e aí ele isso. dava um desconto, sei lá, de $100. E aí depois ele começou a pedir a gente fazer uma coisa aqui, fazer coisa ali, enfim, entendeu? E aí ia ajudando no rent. Mas, enfim, depois desse ano, o Dr. Ox me ofereceu, eu disse, não, eu vou voltar para o Brasil, vou recolocar a cabeça no lugar, ver o que a gente quer, minha esposa não está feliz aqui, como está, e a gente voltou. Ok. E aí, quando chegou no Brasil, meio que bateu o que chama de aquela depressão pós-viagem, né? Aquela choque de realidade, que é quando, de fato, o cara compara, né? Então, eu cheguei no Brasil e a gente começou a ver que as coisas aqui eram bem melhor do que lá. Sim. Até minha esposa também bateu esse choque de realidade. Então, eu decidi, depois de uns 2 anos no Brasil, disse assim, vou aplicar para fazer mestrado nos Estados Unidos novamente. A área da sua esposa também é odonto? Não, minha esposa ela é formada em educação física. Ok. Entendeu? E aí eu disse assim, vou aplicar para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Só que e aí eu ia aplicar em dorofacial, que era o que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, né? Então, só que a Universidade do Kentucky ela só tinha uma bolsa de mestrado para dividir por 2 residentes. E aí eu não queria, a gente fez um acordo, não pedir mais dinheiro aos pais da gente para poder vir. Ok. Entendeu? Então, assim, os pais da gente já ajudaram, a gente já está crescido, vamos fazer com os nossos próprios meios. Então, eu comecei a aplicar para a Universidade de Minnesota, que a Universidade de Minnesota tinha uma bolsa por estudante. Ok. E aí, numa conversa desse amigo meu, Rômulo, com o Dr. Okerson, Dr. Okerson fez, e aí, como é que tá, Felipe? E tal. E a gente sempre se falava, eu ligava no aniversário para o Dr. Okerson, falava com ele e tal. Sim. E ele disse, aí, como é que tá, Felipe? Aí ele disse, não, o Felipe está aplicando para fazer mestrado lá em Minnesota. Aí o Dr. Okerson fez, por que em Minnesota? Ele não gostou daqui? Aí Rômulo disse, não, ele adorou, mas a questão é a financeira, porque... Aí explicou a questão da bolsa. Sim. Aí o Dr. Okerson me ligou. Nossa, aí o Dr. Okerson disse assim, Felipe, se for para... se você... Ou eu falei com ele no aniversário, ele disse assim, Rômulo falou da questão da sua aplicação, se eu conseguir uma bolsa para você, você vem para o Kentucky? Aí eu disse, eu vou. Aí ele, deixa eu resolver. Aí deu um tempo, ele entrou em contato comigo e disse, tem uma bolsa. Rapaz. Olha, eu vou falar para você, eu estou ouvindo você falar, cara, tá, me arrepia aqui, cara, porque é muito legal isso. Eles falam às vezes que o americano ele é meio fechado, tudo bem, mas a hora que ele toma gosto pela pessoa, cara, nossa, ele abre a porta, abre o mundo, é como se você entrasse na casa dele e você pudesse abrir a geladeira. Isso. O carinho e o cuidado que eles têm é fenomenal. E, João, uma coisa assim, eu não me iludo, assim, uma coisa é certa que muito do meu caminho já foi aberto mesmo antes de eu chegar por conta do Rômulo, entendeu? Assim, Rômulo é uma pessoa que todo mundo gosta muito dele. Então, eu meio que tentei levar a tocha, entendeu? Assim, então, uma coisa que e você com certeza sente isso, uma coisa que me dói muito é quando eu vejo um brasileiro fazendo coisa errada ou fazendo coisa que as pessoas aqui não admiram. E, assim, então, eu digo assim, meu amigo, você não só está prejudicando a sua trajetória, mas é uma trajetória de muitas pessoas que ainda estão por vir. A nossa ainda cara. também. Exato. Porque você fica estigmatizado. Exato, exato. Você fica marcado. Aconteceu um negócio interessante. Até você ter comentado isso essa semana no trabalho. Uma dentista que trabalha comigo, ela é boliviana. E, bom, você sabe, brasileiro não tem cara. Exato. Qualquer nacionalidade, qualquer identidade se passa por brasileiro. Exato. E ela pegou um paciente duro e ele falou, o que você está querendo me enrolar? Você é brasileira? Cara, eu ouvi, ela não levou nada, falou, não, eu sou quase, porque eu moro ali, vindo ali de perto, mas você vindo do Brasil, sendo brasileiro, se ouve uma coisa dessa, você imagina, puxa vida, que coisa, né? O que esse cara já não passou na mão de um brasileiro para achar que está sendo enrolado
Exato. e fazer essa associação direta com isso. Com brasileiro. É meio chato, Exato. né? Exato, exato. E então Mas, bom, ter tido esse primeiro contato uhum, com o Dr. Ockerson no isso. Kentucky, ele primeiro não esqueceu de você, Uhum, ele ficou sentido por você não ter escolhido a faculdade uhum, dele e isso. trouxe você para fazer o mestrado com ele ali. Exato, exato. Uhum. E assim, Dr. Oxon, assim, ele virou, eu chamo ele de meu pai americano, e ele me chama de meu Sim. filho brasileiro, sabe? Olha, cara. O Dr. Oxon, assim, é um cara que eu tenho uma referência profissional e pessoal tremenda, assim, então eu respeito muito e gosto muito dele mesmo, de coração. Então, Uhum. assim, foi um cara que me ajudou bastante na própria residência. Por exemplo, quando eu estava fazendo a tese de mestrado, eu comecei a fazer uma tese de mestrado, o meu orientador era um professor da ortodontia, que eu Ok. estava fazendo uma tese de mestrado em genética, assim, no meio genético, ligado do orofacial, mas com genética. Uhum. Então, e esse cara é geneticista, PhD em genética, tal, então foi ele que estava me orientando. Mas o negócio ficou muito maior do que a gente antecipou. Ah, E não ia dar tempo de eu terminar antes do tempo de ficar assim, de mestrado. E o negócio se uhum. estender e eu queria terminar quando era para terminar. Sim. E aí eu falei com o Dr. Oxford, eu disse, olha, Dr. Oxford, o negócio vai se estender muito maior, o estaticista disse que a gente vai ter precisado de muito mais paciente, o negócio vai demorar, eu posso fazer um plano B? E aí Dr. Oxford, na verdade, ele não orienta mais, porque ele é sempre muito ocupado, ele não orienta, não tem mais orientando. Uhum. Ele era o diretor do programa, enfim, o chair do departamento, mas não tinha mais nenhum orientando. E aí ele disse assim, não, Felipe, pense no plano B e me diga. Eu pensei, falei com ele disse, não, dá para fazer e tal. Só que ele disse assim, tu vai ter que receber a aprovação dos outros membros da cadeira orientadora, assim, dos outros Uhum. orientadores, não só comigo. Sim. E aí teve um que meio que tentou dificultar, mas aí o Dr. Oxford me abraçou, me botou debaixo do braço e disse o seguinte, Felipe, mesmo que esse cara não vai te dar a carta assim, permitindo fazer o plano Uhum. B, Sim. eu vou ser esse orientador, a gente vai começar o plano B Olha sem isso. ninguém precisar saber. Ok. Quando chegar na hora certa, que todo mundo vai ver que o plano A não vai dar certo, Uhum. a gente eles vão ter que autorizar o plano B, só que o plano B já vai estar montado, já vai estar feito. Então ele meio que Sensacional. me orientou. Então assim, ele me Uhum. orientou tudinho quando deu tudo certo. Uhum. Enfim, eu defendi o plano B, tudo. E foi quem me ajudou, escreveu todas as cartas. Até hoje, se eu precisar de alguma carta, eu peço ao Dr. Ox, ele é quem Olha, escreve tudo, todas as cartas para agora mim. vem uma pergunta na minha cabeça agora, Felipe. Eu não sei se você tem conhecimento. Ah, você fez a especialização em orto primeiro no Brasil Uhum. e você chegou a fazer algum mestrado lá no Brasil também? Não, só fiz Tá. especialização. A minha pergunta então, se você tem conhecimento, se o processo de mestrado no Brasil e aqui nos Estados Unidos é similar, ou alguma Né? coisa que difira entre um e outro? Não. Assim, pelo que eu vi, eu acabei que fiz assim, eu fiz o mestrado aqui, fiz 2 mestrados aqui, que eu fiz Aham, em dorofacial, depois eu fiz em ortodontia. Mas sim, comparando com os amigos meus que fizeram mestrado no Brasil, eu não tenho ok. experiência. Então, isso é por Aham, comparação, não por ok, experiência própria. Posso ok. estar enganado. Mas é que o mestrado no Brasil tem uma vertente, um norte muito na questão de ensino. Então, Ok. que é o nome mesmo, mestrado. Então, você vai Aham. aprender a ser um mestre, você vai tem a questão de publicação, de pesquisa e de ensino. Eles batem muito na questão de ensino Sim. no mestrado do Brasil, pelo menos com os amigos meus foram aqui. E Aham. aqui, assim, a questão de ensino talvez seja uma coisinha, uma cadeira, uma besteira, entendeu? E o Ah, foco é outro, entendeu? Assim, é como se fosse uma especialização, na verdade, mas é muito mais assim, você tem que fazer pesquisa, tá, entendeu? então. O mestrado é Ok, fazer uma pesquisa e defender uma tese. tá, Eles têm uma disciplina de ensino, mas que não é o foco principal, entendeu? tá. Então, são aulas que você tem para desenvolver a sua habilidade de pesquisa. Isso, Ok, isso. Uhum. tá. Tem aula de E, pesquisa, de estatística, toda aquela vertente por ali. ok. E isso, uma coisa também que muita gente me pergunta, até que não tem perguntado tanto mais,
é se o mestrado aqui vale como especialidade. Assim, depende do tempo. Geralmente, todo mestrado, pode ser que eu esteja enganado, mas muitos mestrados aqui nos Estados Unidos, para não dizer todos, muitos mestrados aqui nos Estados Unidos, você recebe mestrado mais o certificate, entendeu? Então, Ok, assim, 2 anos de ortodontia ou 3 anos, dependendo do que for. Você, muitas vezes, se tiver mestrado, você vai ser mestre em ciência ou mestre em ciência da odontologia e aham, você ser especialista em ortodontia, entendeu? ok. Assim, tem alguns que você tem a opção de não fazer mestrado, tem alguns que você não tem a opção, entendeu? Você tem que Sim, fazer. você tem que Se você fazer. entrar naquela residência, você tem que fazer um mestrado, entendeu? Tá, é. Eu vou falar o que eu vi numa ocasião. Eu particularmente gosto muito de endo. Uhum, Eu fiz ortodontia no Brasil uhum, porque foi até uma história interessante, porque uma, uma amiga muito, muito querida, ela era professora chefe da cadeira da Universidade do Vale do Paraíba, de endo, certo. e ela me viu crescer. Eu fui para a escola com a filha dela, era muito amigo, e quando chegou essa oportunidade para eu fazer especialidade em endo ou em orto, ela falou: faça ortodontia, porque eu sei que a endodontia que você sabe vai te resolver a vida dentro do consultório. Hum, Não vai, o que você sabe não vai, a especialidade não não vai vai te acrescentar. acrescentar muito. Entendi. Faça ortodontia porque você não sabe nada. Aham, Então, eu tive essa oportunidade, mas a endo sempre uhum, fica ali. Ah, eu sou um faculty pela Universidade de Nova York, a gente tem uma residente lá com a uhum. gente, e, rapaz, quando chega paciente de endo para ela, meu olho cresce, né? Então, ela chega, eu sempre falo, se você tiver algum problema, me chama, e para mim, cara, olha, é um Pois prazer, então, pois é um então, João, prazer. se a gente praticasse perto, você ia ser melhor amigo, porque eu odeio o endo, cara. Então, todo meu paciente, assim, vai para o João. Olha, Não, não, ia ser não dá para mim, demais. não, cara. Ia ser demais. E quando eu fui ver, por curiosidade, aqui na Universidade de Boston, realmente eles têm essa opção. Acho que são três opções, na verdade. Você faz a residência, 2 anos, 3 anos você sai como especialista e Uhum. mestre, e Mestre, 5 anos especialista e PhD. entendi, entendi. Então, são três diferentes Aham, três níveis diferentes, é. para isso. E é interessante mesmo, porque, bom, eu não sei, uma coisa que o Christian ele falou, e até mesmo o Michel comentou, Uhum. a vida do residente dentro da especialidade aqui, ela é 24 horas dentro daquilo. Exatamente, Porque no, exatamente. no Brasil são, às vezes, uma semana por mês, ou Uhum, às vezes, dependendo da disciplina, 3, 4 dias por mês, às vezes uhum. por semana. E Isso. aqui você vive, come, respira, Uhum. tudo dentro Meu, da residência, dentro da exato, especialidade. exato. Meu 1 ano de dorofacial, o que eu falei, o primeiro, o fellowship que eu fiz, a Aham. carga horária foi maior do que os meus 3 anos de ortodontia no Brasil. Olha, 1 ano deu Uhum. para 3. Exatamente. Mas foi E, o Christian, exato. o Christian falou que a residência dele em pediatria foi também 3 anos, Eu acho que foi maior do que 2 anos, o foi, Christian foi fala maior que maior o curso todo do que a carga horária de odontologia, exatamente. da odontologia. Uhum. Rapaz, olha É, isso. Às vezes a exatamente. gente não tem noção. Não, não. E uma Não. coisa que é interessante também, porque tem gente que diz assim, olha, eu só queria estudar nos Estados Unidos. Meu Sim. interesse não é ficar nos Estados Unidos, é ir para estudar, Aham. mas será que eu consigo revalidar no Brasil? Aquele tipo de coisa que às Ok. vezes a pessoa se pergunta. Aham. A não ser que tenha mudado. Mas, por exemplo, tinha passado uma determinação do MEC que especialização no Brasil era por questão de carga horária. Se Ok. você tiver uma carga horária X, que na época eu acho que era 360 horas, que é pouco, Muito pouco. você é muito pouco. Você era considerado especialista. Eu não sei se eles mudaram, porque o que estava acontecendo é que pessoas estavam fazendo cursos
separados, curso de final de semana, juntando uma carga horária de 360 horas e dando entrada para ser especialista. Nossa! Isso. Então, eu não sei se eles chegaram a mudar, mas Ok. quando eu vim para aqui nos Estados Unidos e eu fiz o curso de dor facial, eu voltei para o Brasil, eu consegui revalidar como especialista em dor facial no Brasil. Ah, Entendeu? ok. É. Tá, então, você, depois desse ano, você voltou. Quanto tempo você ficou depois que você voltou, que deu aquele baque? Isso. Onde eu Eu cheguei tô? no Brasil em julho de 2005 e voltei para os Estados Unidos em junho de 2008. 3 anos. Você ficou 3 anos. Então, Isso. durante esse período, você chegou a trabalhar em consultório? Você Voltei para o Exército. trabalhava... Ah, você Eu voltei conseguiu voltar para o Exército? Me chamaram de novo para o Exército. Eu fiz Rapaz! Olha. quando eu servi no Exército, eu servi no Comando Militar do Nordeste, então eu consegui fazer Aham, boas amizades. sim. Quando eu voltei, eu consegui entrar de novo, que é raríssimo, né? Se você É? decide Poxa vida. temporário, sair e voltar, eu voltei. Aham, E também trabalhava em consultório particular. Eu aluguei uma sala, trabalhava em consultório aham, particular. E trabalhava na mesma clínica que eu trabalhei quando eu te falei lá que era multiespecialidade. Então, eu trabalhava sim. nessa outra mesma clínica e dava aula de ortodontia também. Ah, ok. Ah, rapaz, olha isso, que bacana. Você falou esse negócio de ter sido chamado de novo. Eu conheci um dentista sérvio aqui, Uhum. e ele começou a trabalhar com a gente, na verdade, como dental assistant. Ah, certo. Ele foi, depois voltou para a faculdade para fazer o Advanced Training. Hoje ele tá em Boston, está bem. Mas você vê como é que são as coisas, né? Tem gente que fala que nasceu de quina para a lua, para não falar outra coisa. Uhum. Esse cara, ele veio primeiro, no começo do ano 2000, ele conseguiu ser sorteado na loteria do Green Card. Putz. Ele veio para cá, Uhum. ficou, acho que uns 2, 3 anos, e falou: cansei, não quero mais. Ele Uhum. abriu mão do Green Card e voltou para a Sérvia. Meu Deus. Ele ficou mais 2 anos na Sérvia e falou: Nossa, aqui tá ruim, lá estava bem melhor. Vou aplicar de novo para a loteria. Ele ganhou Meu 2 caramba. vezes. Meu Deus do céu. 2 vezes o cara ganhou loteria, cara. Não. Para Green Card. Dá para ter É, uma ideia um negócio é desse? complicado. É. Meu Deus do céu. Esse aí é Esse aí. sortudo, cara. Não, aí esse quando veio, ele ficou um tempo no sul, ficou no Tennessee, e quando ele soube da possibilidade que aqui o estado de Massachusetts tem para fazer a limited license, ele, ele aplicou para cá. Na época que ele veio, ainda não estava tendo vaga para trabalhar como dentista, mas ele falou: Não, eu faço qualquer coisa desde que eu saia de onde eu estou. Ele estava realmente muito Entendi. mal lá no Entendi. Tennessee. Aí ele veio para cá, já tinha sido aprovado no board parte 1, passou no 2, aplicou, entrou e dali para frente Que só alegria. maravilha, cara. Que Mas, maravilha. rapaz, 2 vezes, esse aí Não, tem é. esse quina para a lua. Não, esse é. Esse é. Agora, você comentou ainda um tempo atrás que você fez, então, um outro mestrado em ortodontia aqui. E o Isso, que isso. que, o que que virou, então, para você Você seguiu, Uhum, então, o mestrado na orofacial, e uhum. como é que você chegou para a ortodontia? Cara, o que aconteceu foi o seguinte: eu fiz a dorofacial, terminei dorofacial. Na época, eu comecei, quando eu estava em dorofacial, no Kentucky, eu ia, por ser ortodontista, eu ia muito para a discussão de casos clínicos no departamento de ortodontia. Eu pedi para eles se eu posso ir para a discussão dos casos clínicos de ortodontia no departamento de vocês, só para poder Aham, continuar pensando sim, ortodontia. Eu aham. fui. Quando eu terminei dorofacial, a Universidade do Kentucky me chamou para ensinar ortodontia para eles. Ah, ok. Só que tudo que eu aprendi de ortodontia foi no Brasil, então minha linguagem profissional, inglês, de ortodontia não era Ah, tão boa. tá. E aí eu não me senti tão confortável. Dr. Oxford tinha me ajudado a mandar cartas eu mandei carta para todas as universidades de odontologia dos Estados Unidos, todas, Aham, procurando vaga para ensinar orofacial. E aí eu fui chamado para Connecticut.
ensinei em Connecticut, estava ensinando em Connecticut, foi onde eu conheci o Christian, o Michel, o Sim. Rodrigo, todos hoje que somos parte do Dr. Dream. E aí, lá o Dr. Nanda, que é ortodontista renomado mundialmente, eu sempre ia lá também na ortodontia, ele disse assim, Felipe, por que tu não fazes ortodontia? E eu disse assim, mas como? Ele disse assim, faz uma Advanced Standing em ortodontia. Tu continua ensinando e faz ortodontia com a gente aqui. Residência. Residência. Ok. Ele falou isso. Eu disse assim, e pode? Ele disse, pode. Eu disse, então deixa eu trilhar isso aí. Enfim, mexi, comecei a tentar mexer, mas o diretor, na época, cortou minhas pernas, disse, não, porque não, a gente não quer. E assim, eu meio que minha ideia de voltar para a ortodontia foi o seguinte, assim, americana é super gente boa, mas assim, é muito pragmático. Em negócio é negócio e Sim. acabou. Acabou, com não certeza. tem questão de negociação. Esse negócio é muito pragmático em coisas. E então, assim, eu sabia que só com dor facial eu não tinha carta na manga para aumentar salário muito. E eu também estaria sempre nas mãos deles, porque assim, ó, com dor facial eu nunca ia conseguir tirar uma licença de dentista nos Estados Unidos, porque na época não era especialização. Não era especialização. Exato. Então, assim, eu não vou conseguir tirar uma licença nos Estados Unidos, então, assim, ou eu trabalho para eles, ou eu trabalho na McDonald's, ou eu trabalho em algum outro lugar, entendeu? Então, assim, eu estava meio que na mão deles. E aí foi quando, assim, quando o Dr. Nanda falou isso, e aí Christian e Michel estavam passando todo o processo de fazer, eu aprendi muito com os caras, entendeu? Assim, muito. Sim. O Christian e Michel, assim, eles sabem tudo do processo, aprendi demais com eles. E aí foi quando eu disse assim, então eu vou enveredar no processo. Sim. O diretor, o Jim, cortou minhas pernas, dizendo assim, não, aqui não. Aí eu disse, eu vou aplicar então nas vias normais. Mas ele cortou isso por algum motivo ou ele simplesmente não queria? Não, o que acontece foi o seguinte, eu fiquei assim, eu era bem amigo do cara que era o Associate Dean assim, para tudo da universidade. Assim, é como se fosse o Vice-Dean, que não existia essa posição, mas ele era o Associate Dean, o Senior Associate Dean. E aí fiquei assim, foi um cara que me ajudou muito lá, muito, muito, muito. Dr. Lepowski, que hoje é o Dean da Universidade de Connecticut. Ok. Então, o Dr. Lepowski, ele dizia assim, Felipe, o Dr. McNeil, que era o Dean, ele está fazendo isso porque ele está com medo de te perder. Porque ele sabe que se você for para a ortodontia, após a ortodontia, você vai ter asas e a chance de você ir para sair onde é você grande. quiser. Olha Exato. isso. Então, ele está tentando te segurar por aqui. Entendi. Porque, assim, nesse tempo que eu fiquei lá, em 5 anos que eu ensinei lá, eu recebi os 3 prêmios que um professor pode receber, entendeu? Olha. Então, assim, ele estava... Assim, isso foi nas palavras dele, não minha. Então, assim, não estou querendo me vangloriar de forma alguma. Muito pelo contrário, eu não sou disso, não. Mas o Dr. Lepowski disse assim, Felipe, ele está com medo de perder, porque ele já me falou. Eu disse assim, não, mas diga a ele que não tenha medo, não. Eu me comprometo a ficar ensinando por aqui por pelo menos tanto tempo. Mas, enfim, ele disse não. Eu decidi aplicar de forma normal, tradicional. Sim. Fui comunicar a ele. Dr. McNeil, só vim aqui para lhe informar que eu vou aplicar normalmente para ortodontia. Sim. Porque eu não quero que você saiba por terceiros. Eu vou aplicar. Ele achava que eu estava tentando fazer mesmo Advanced Standing. Ele virou para mim e disse, Felipe, acho que a gente já teve essa conversa. Eu disse, não. Eu vou aplicar normal, como estudante de odontologia, para entrar na residência. Ele virou para mim e disse assim, essa vai ser a pior decisão da sua vida. É mesmo? Eu nunca mais me esqueço disso. Ele disse assim, essa está sendo a pior decisão da sua vida. Eu disse, tudo bem, é sua opinião, mas minha decisão já está tomada. I'm set, está determinada. E aí, resolvi aplicar. O Dr. Lepowski ficava constantemente dizendo a ele assim, Monty, a gente vai perder o Felipe, porque ele vai passar, alguém vai aceitar ele. E aí ele dizia assim, não vai não, porque Felipe já tem quase 40 anos de idade, é estrangeiro, a ortodontia é competitivo demais, é complicado, não vai ser aceito não. Eu não tinha ainda feito os boards parte 2, o negócio tudinho, então assim, estava correndo contra o tempo, sabe, tudo contra o tempo. Acabou que assim, eu passei tudo, fui chamado para ir para a MUSC, mas na entrevista, interessante é o seguinte, na entrevista da UConn, lá onde eu era professor, no dia da minha entrevista, eu era o primeiro a ser entrevistado, o Dr. Nanda chamou todo mundo, assim, porque você faz entrevista cada professor na sua sala, mas ele disse assim, com o Felipe, vamos fazer todo mundo junto. Chamou todo mundo junto,
Eita, coisa Aí virou e disse boa. assim, ó, virou e disse assim, Felipe, para a gente nem perder tempo, o Dr. McNeil me disse para não aceitar você. Olha isso. Então, não tem entrevista. Com 2 segundos de entrevista, acabou uma entrevista. E aí eu disse assim, aí eu disse a ele, eu estava esperando isso já. Era uma coisa que não é novidade para mim. Então, assim, não se sinta mal. Eu estava esperando isso, mas eu tenho que fazer o processo. Enfim, claro. Passou tudo, fui aceito na MUSC, fiz a residência na MUSC. No meu último ano de residência na MUSC, quem me ligou foi o Dr. McNeil. É mesmo? Estou te ligando para oferecer uma vaga para ensinar aqui na UConn, em ortodontia. O mundo dá volta, né, João? O negócio dá dá volta. Dá volta. E sem ressentimento, eu entendo a decisão dele, eu sempre tento separar muito, e eu entendo a decisão dele como administrador, de não querer perder, porque assim, eu fui contratado, na verdade, por conta de quando tem o Code Accreditation da escola, sim, um dos pontos que o Code, quando entrevistou os alunos, porque eles entrevistam alunos, um dos pontos de recomendação, a UConn foi perfeita, mas o único ponto que ele foi recomendado foi de que não tinha uma disciplina específica de dor facial. Então, eles me chamaram para montar essa disciplina, montei a disciplina com a ajuda do Dr. Ox, enfim, o Dr. Ox me deu todo o norte, mas eu montei a disciplina. E no ano que eu estava para sair, após 5 anos, que acho que a acreditação é a cada 6, é quando ia 6 anos, novo, exato. Exato. É quando ia ter acreditação de novo. Então, ele estava com medo de perder, dizendo assim, a acreditação vinha e disse assim, ó, e aí, tu é professor ainda? Entendeu? Sim. Então, o medo dele era pura e unicamente administrativo, entendeu? Então, assim, eu tento entender esse lado dele. Mas, enfim, sem ressentimento, acabou que o mundo dá volta. Eu fui para a entrevista na UConn para ver se eu ensinar, mas ensinei por 6 meses na MUSC ortodontia e enveredei depois para a vida privada. Muito bem. Rapaz, olha que bacana isso, hein? Aí você então, fez a residência na Carolina do Sul. Isso. E você também deu aula, fez mestrado lá, junto com a residência? Isso. Eu fiz o mestrado e com a residência. Tá, ok. E depois ensinei aula por 6 meses lá. Isso. Então, aí, mas na UConn, você falou, sinto muito, mas não posso ir. Exatamente. Bom, eu acho que, cara, é muito, eu vou dizer realmente, é admirável essa sua posição, porque realmente não mostra rancor, ressentimento e realmente a sua compreensão por essa decisão administrativa. E esse cara precisou tomar. Eu não sei, poxa, eu até imagino que tenha sido dolorido para ele ter falado um negócio desse para você. Mas é uma coisa que eu acho muito bacana também. Não são todos os americanos, mas eu aprendi muito e tenho aprendido muito também com o diretor que eu tenho hoje. Ele me indicou um livro chamado The Four Agreements. Não sei se você já ouviu falar. Não. The Four Agreements é mais ou menos assim. São 4 compromissos que você faz com você para você poder ter uma vida melhor. Entendi. Um deles é não levar nada para o lado pessoal. Perfeito. Sabe? E eu acho que isso vale muito, porque a gente, por ter esse sangue latino, né, esquentado por vezes, se alguém olha torto, se alguém faz qualquer comentário, você já acha que é com você, e aí você cria aquele rancor, cria aquele melindre, e a coisa parece que não vai para frente. E aqui não tem isso. Não tem, cara. Não tem. Olha, não é pessoal. Você faz o seu trabalho, eu faço o meu trabalho, e acabou. E ele não tem muito essa questão de hurt feelings. Assim, eu vou, se eu falar, eu vou magoar ele. Não, o cara fala, tem que ser falado mesmo. É sua obrigação de diferenciar. Ó. Ele me gosta como pessoa, mas como profissional, tem que ajustar, entendeu? Então, assim, então, é uma coisa que eu aprendo também muito aqui com isso, entendeu? Demais. E eu admiro isso nele, de falar na bucha, entendeu? Acabou. Admiro exato. isso, cara. Agora, você hoje está no consultório particular em Miami.
Não, eu tô aqui em Michigan. Ah, em Michigan? Isso, isso. Ei, rapaz, não sei porque eu achei que você estava em Miami. Não, eu tô aqui em Michigan na mesma clínica que o Christian trabalha. Que o Christian, nossa. Isso, É isso. porque eu vou ter que mudar a chamada que eu fiz Ah, não, tranquilo. para o vídeo depois. Não, mas isso não tem problema. Claro. Você tá então em Michigan. Isso. E, bom, eu ia até perguntar, porque a minha pergunta é assim, já que você está em Miami e existe uma população latina muito grande, você Aham, passa por esse tipo de problema, mas aham, como não é o caso, aham. então eu acredito que o pessoal aqui no norte, pelo menos, ele pode ser até mais pragmático do que os do sul. Você Isso, tem a isso, experiência do sul. A isso. minha experiência no sul foram 4 dias em Atlanta. Aham. Eu fui fazer um curso e, rapaz, população lá demais. Você andando na rua, o pessoal cumprimenta você, Muito, sabe? muito. Pergunta, tudo bem? Você acha que o cara é amigo seu de infância? Exato, não é? Ao É. passo que aqui no Nordeste, pelo menos, onde eu estou, o pessoal é mais frio, é mais reservado. E o Lá, exatamente. pragmatismo deles aqui é É, exacerbado. concordo. Não é, não é. Agora, aí em Michigan, então, deve ser alguma coisa parecida com o que eu tenho Exato. aqui? Eu estou aqui em Michigan há um mês, mas eu morei em Ok. Connecticut por 5 anos e sei Aham. exatamente Ah, isso que você você está sabe, falando, entendeu? exato. Eu tinha morado no Kentucky, que é considerado como se fosse sul, por 3 anos. Aham. Então, e no Kentucky, assim, você era no meio da rua, disse, opa, tudo bem? E disse assim, de onde eu conheço essa pessoa, entendeu? E, mas, assim, então, assim, o Nordeste dos Estados Unidos é muito, e o Norte, eu diria, é muito mais Sim, pragmático, entendeu? Assim, sim, talvez sim, mais frio, mas, exato. assim, eles não quer dizer que não eles não lhe deem valor. É simplesmente que é uma Não, coisa mais fria, muito mais. mas é Entendeu? interessante porque essa frieza é justamente por conta do clima. Exato, exato. Segue, É segue. por conta do clima, porque É. você não vai sair o tempo todo na rua, você Aham. vai querer ficar em casa. Tá frio lá Isso, fora, o que eu vou fazer na rua? isso. Então, já no sul é mais calor, o pessoal Uhum. já sai, é mais expansivo. Isso eu aprendi com É. esse meu gerente desse primeiro trabalho que eu tive, porque eu perguntei para ele, porque foi uma coisa que eu sempre ouvi no Brasil, que o americano era frio, isso, aquilo. Uhum. Eu perguntei para ele, ele falou: olha, de fato, aqui no Nordeste acontece isso por causa do frio, e Uhum. explicou tudo. E realmente, quando eu fui para Atlanta em 2014, eu fui em 2014 e 2015, eu, eu Aham. vi realmente o outro lado da É moeda, uma coisa diferente. É. totalmente diferente. É como Não, se é fosse diferente. realmente dois É. mundos. Não, mas é mesmo, é mesmo. Então, assim, eu morei já, nesse tempo que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu morei em 5 estados diferentes, né? Eu morei no Ok. Kentucky, Connecticut, Carolina do Sul, Texas e agora estou aqui em Michigan. Texas, você ficou quanto tempo? Eu fiquei 2 anos no Texas, em 2 San anos. Antonio. Você dava aula? Não, foi antes de vir para cá, eu estava em San Antonio, eu era ortodontista lá Ah, também. Na, ortodontista lá. Ok, uhum. ok. E você disse também que você conseguiu a licença na Virgínia? Tenho a licença da Virgínia também. Ok. Eu tenho a licença de Illinois, Aham, que eu consegui na época, mesmo só com dor facial, eu consegui a licença de Illinois. ok. E aí Você depois, exerceu lá? não, nunca Não. exerci. Ok, Não. ok. Na Aham. época eu estava em Connecticut e quem me deu as dicas na época também foi o próprio Christian. Felipe, Tá. Christian sabia de tudo, o negócio de ser assim, ó, Aham. em Illinois você não precisa ter especialidade e tal, basta ter um tempo de parte clínica. E Sim. aí eu queria fazer a prova clínica para licença de odontologia aqui nos Estados Unidos. E Aham. você tem que, se você não for residente, você tem que ter um estado que lhe dê a carta de autorização. Ah, ok. Entendeu? Então Ah, assim, eu ensinava, eu aham. não era residente, então eu tive que pedir a carta de recomendação em Illinois. Eu tinha que ter os Illinois, ok. pré-requisitos de Illinois. Aham. Então Illinois foi quem me deu a carta de recomendação Ok. para fazer na época os NERDs. Os nerds. Então, Ok. e aí enfim, foi quando eu fui fazer, passei e aí recebi a licença Escuta de aqui. Illinois. Ortodontista não gosta muito de caneta de alta rotação.
Exato, cara. Como é que foi fazer o NURB? Meu amigo, seguinte, depois de exatos 14 anos após ter me formado, foi quando eu fui fazer. Então, assim, 14 anos sem fazer nada de clínica geral, eu fui fazer endo, fazer coroa, preparo de classe 2, fazer pério, raspagem, pério. E eu tinha na faculdade que eu brincava, chamava de síndrome do quarto cone. Eu só botava 4 cones obturadores no canal. Não me desse o quinto que não entrava, cara. Não tinha perigo, eu só botava 4. Mas, enfim. Então, assim, mas eu sempre tive muita umidade de... Eu ensinava na UConn. O que é que eu fiz? Eu não tinha esse negócio, eu sou professor, que no Brasil tem muito disso, sabe? Assim, a gente sabe disso, assim, de professor está num nível, aluno em outro. Eu era professor e eu dizia assim para os estudantes de odontologia, eu disse, olha, eu vou fazer a prova de licença, me ensinem. Me ajuda. Me ajuda. Então, eu tinha literalmente os estudantes sentavam comigo e me ensinavam tudo de novo, cara. Olha isso, cara. Sensacional. Doutor Porto, então eu me ensinava tudo e aí eu fazia os preparos, fazia e mostrava para eles de novo, entendeu? Até eu chegar no ponto quando eles disseram assim, ó, eu acho que tá legal. Aí eu comecei a mostrar também para os professores das disciplinas. E aí precisa, tá legal, não sei o quê. E então assim, e eles me ajudaram a achar paciente. Os estudantes acharam paciente para mim, tudo, entendeu? Sim. Então, mas assim, foi super tranquilo. Tive que fazer a prova aí em Boston. Sim. Foi quando eu fazia a prova. E graças a Deus passei, deu tudo certo. Muito bem, cara. Não, isso é muito legal, né? Eu só estava perturbando você porque, como eu disse, o ortodontista não gosta muito de, não gosta muito de, não sei, sangue não, porque você fez, você gostava de cirurgia, buco, mas você, não sei se desaprende, você vai fazer administração de anestesia no paciente, isolamento absoluto. Isso, não, então, pelo amor de Deus. Não, é complicado, é complicado. Não, cara, mas puxa vida. Eu tive muita sorte com tudo isso, entendeu? Assim, que bom, cara. O Christian, o Michel, tudo assim, me ajudaram, mas muito, porque eles estavam fazendo todo o processo. E foi que me abriram os olhos para essas coisas. Sim, então, assim, sim. Você sabe disso, tu fazes parte e ajuda a questão com o Dr. Dream. Então, tudo que o Dr. Dream, a plataforma que eles colocaram, é algo absurdo, entendeu? Assim, é impressionante, impressionante. Eu estava falando com um amigo meu hoje que ele é dentista, ele é aqui nos Estados Unidos, mas ele é de MBA. Ele é um diretor da Straumann, da parte de implante. E aí eu falando com ele sobre a questão da plataforma e eu explicando tudo a ele, dizendo assim, Felipe, o que esses caras fizeram é impressionante, entendeu? Eu não canso. Então, assim, lógico, tem um custo, né? Mas o custo é muito mais barato do que o tempo que foi colocado ali. Não, muito mais, é uma muito coisa, mais. O que eles colocaram junto e estão oferecendo, acho que não tem. Primeiro que não tem comparação em termos de qualidade de material e o conhecimento que está sendo compartilhado. Realmente, foi tirar o chapéu. Quando eu comecei o blog Dentista Brasileiro nos Estados Unidos, foi assim mais como uma forma de falar, de colocar para fora, expor para o Brasil que era possível, que dava, que tinha como, e o negócio foi crescendo. Eu falei, puxa vida, se alguém colocasse isso de um jeito que pudesse ajudar e orientar realmente o pessoal, cara, ninguém ia segurar. E olha, os dois colocaram e o negócio decolou. Tá muito bom, olha, tá muito legal. Muito legal. Você vê a participação dos alunos, eu faço parte da comunidade do WhatsApp, né? Que tem os alunos brasileiros, e no início era muita interação entre os alunos e o Michel e o Christian, e hoje você vê o grupo se autoajudando. Ali, cara. Se autoajudando, há uma autoalimentação, porque os novos que chegam perguntam e os próprios alunos já fazem negócio. E é bom que serve como motivação, entendeu? Sim, hoje mesmo sem tinha dúvida. falando lá no WhatsApp, falando justamente isso, assim, o quanto o Dr. Dream mudou a vida dele e a da família dele, entendeu? Então, a ajuda que foi dada.
Não, impressionante. é demais. E o negócio, olha, vale muito a pena. O pessoal que realmente tem intenção, tem vontade e quer, acho que não tem lugar melhor Isso. para poder iniciar. Porque você tem a facilidade, você fica assim, você tem 5 anos de acesso completo. Isso. Ah, o grupo que acabou sendo agregado com você, o Dr. Rodrigo também, e a Julia Aham. Kirst, que Isso. ajuda nessa elaboração das cartas, olha, Uhum. a Impressionante. equipe Impressionante. realmente é imbatível. Eu acho que Não. esse é o início, quer dizer, foi agora em março, faz um ano, e já Isso. nesse primeiro ano o negócio decolou do jeito que está indo. Eu acho que literalmente o céu é o limite. Eu queria só fazer Yes. mais algumas perguntas, se não Lógico, vamos tem, se lá. for problema. Você disse que morou em Não. Connecticut. Isso. Por quanto tempo? Eu morei quase 5, quer dizer, morei 5 anos lá. 5 anos. Qual é o melhor time de futebol americano dos Estados Unidos, então? Patriots. Ah, muito bem. O melhor time de beisebol? Aí eu não sei não, cara. Qual Ah, é? não. Me diz aí. Não, eu gosto do Boston Yankees, Red mas eu Sox. não. É, eu gosto do Yankees, mas só por questão de fã mesmo. Eu nunca assisti. Ah, Eu tá gosto de bom. assistir o beisebol, mas nunca torci, não, entendeu? Não, tá bom. Mas o Patriots foi a resposta certa. Muito bem. Patriots é a Muito bem. resposta certa, exatamente. Bom, você tá no. Bom, eu não sei na área, eu sei que aí perto no Wisconsin tem o Green Bay Packers, que é muito amado também pelo pessoal. Uhum, Em Michigan, acho que de beisebol é o Detroit Tigers, isso. mas em Connecticut, essa região da Nova Inglaterra aqui realmente É, são, é. são os Patriots, não Não tem tem como mais. competir, não. Não tem, Exato. não dá para competir. Você disse que chegou então em Michigan há cerca de um mês. Um mês, exato. Esposa, filhos, todo Tudo. mundo Todo mundo já? junto. Ok. Você está em Grand Rapids também? Tô bem pertinho, eu moro bem perto do Christian. Ele mora a 1 milha de distância. Oh, Bem legal. pertinho. Poxa, É. eu falei para o Christian a última vez que a gente conversou que são dois lugares que eu preciso conhecer. É Melbourne, onde o Michel Uhum. está, e conhecer também Grand Rapids. Eu, eu tenho com o Michigan uma relação assim meio de amor, e não digo amor e ódio, porque ódio Aham. é que eu nasci em Michigan, Ah, certo. mas o problema é a cidade que eu nasci em Michigan, infelizmente não tem aquele appeal que a Aham. Narbor, por exemplo, tem, ou alguma Entendi. outra cidade tem. Quando eles perguntam para mim onde é, eu falo, qual é a pior água dos Estados Unidos? Oh, Flint. É lá então, você sabe. Eu É. nasci, na época, meu pai ele estava fazendo a pós-graduação pela universidade que a General Motors mantinha Uhum. ali. E é assim, é meio triste ouvir as histórias que ele contava de como era Flint e depois o que acabou se tornando Uhum. quando Uhum. a GM saiu de lá. E depois ainda veio mais essa história da água. Exato, cara. Mais dos males o menor. Eu acho que ah, tem uma possibilidade grande de melhora. Acho que depois que Uhum. tudo aquilo acabou acontecendo, não só o governo estadual, local, mas também o governo federal começou a se virar para poder Uhum. ajudar a Isso. recuperar. Então, eu acho que tem uma chance muito grande de recuperação. Você daí até Lansing, a capital, é longe? Eu não sei dizer qual a distância daqui para Lansing. Mas, assim, aqui em Michigan, lógico, se você for de um extremo norte para o extremo sul, talvez seja distante. Mas, em termos de Lansing, é um pouco a sul e mais a leste. Ok. Então, assim, eu talvez eu não sei a distância, se vai ser 2 horas É, e pouco, alguma coisa desse tipo, Eu, entendeu? eu soube que um dentista conterrâneo meu lá de São José dos Campos, São Paulo, ele é professor em Ann Arbor, de endodontia. Eu Certo. quero até ver se eu consigo entrar em contato com ele para a gente também poder ter essa Conversar. conversa aqui. Porque acho que toda experiência, ela é muito, muito válida, Uhum. sabe? Lógico, E lógico. você ter
poder ter o contato com o pessoal que já passou por isso, e o pessoal realmente vê que é possível, que tem como começar a criar essa rede de contato, acho que é de uma diferença, é de uma ajuda muito grande. Exato, Né? não. Eu, Motiva, né? quando Você vê o cara motiva demais. com certeza, sempre tem história que vai se assemelhar com a sua possível futura história, entendeu? Sim, sim. Então, a pessoa, quando vê o teu trajeto, vê o meu trajeto, do Christian, do Rodrigo, enfim, do Michel, de vários outros brasileiros que por aqui estão, com certeza, uma das nossas histórias se encaixa com Na alguém que está realidade. pensando em vir aqui, entendeu? Na realidade E diz assim, dele. então, se foi possível para ele, vai. Aham, E é possível. Esse seu sim. trabalho que tu faz, João, é formidável, entendeu? Assim, não só de ensinamento, mas a questão motivacional, entendeu? De trabalhar Ah, com o emocional das pessoas, de mostrar assim, ó, não desiste dos teus sonhos, não, cara. Entendeu? não, mas não Segue em frente. pode. Não Segue pode, em frente. porque Então, é eu, formidável. como você, eu também sempre tive vontade de vir para cá. Uhum. E quando um dia, eu até coloquei no podcast hoje a história de um professor meu que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, ele falou para mim que era impossível quem era do Uhum. Brasil vir para cá trabalhar como dentista. Isso. E essa então foi uma das motivações que me levou a criar, a começar a escrever o blog. Uhum. E hoje, poxa, acho que tanta gente que entrou já em contato comigo Uhum. falando, olha, um rapaz que eu vou trazer para conversar aqui com a gente também, a esposa dele tinha conseguido uma bolsa de estudo ou alguma coisa assim aqui, e ele dentista no Brasil, e falou, poxa, mas será que que eu consigo fazer lá? E ele disse que conseguiu a motivação para vir para cá por conta do blog. Ah, entendi. Sabe? Então, Formidável, só, cara. só esse Maravilha. rapaz, para mim, só esse rapaz ter conseguido, ter se Uhum. motivado a vir para cá, para mim já valeu. Tudo, Não, todo o tempo colocado ali, maravilha, cara. cara. Então, Maravilha, olha, exatamente. é assim, é uma gratificação muito grande que a É gente verdade. tem quando o pouquinho que a gente compartilha, que a gente mostra, Uhum. Isso. ajuda o pessoal. Mas, É. olha, Felipe, eu queria agradecer muito o seu tempo, cara. Agradecer muito essa hora que a gente passou. Acho que foi assim, putz, Não, um maravilha, cara. prazerzaço poder conversar com você. Eu quero até convidar você para a gente poder conversar mais para frente Vamos sim, também. cara. Vamos sim. Vamos colocar isso mais para frente. Mas olha, parabéns pela conquista toda. Te agradeço. Sucesso aí agora. Eu vou corrigir a minha chamada lá, porque eu realmente falei que estava em Miami, mas é Michigan. Mas, cara, parabéns, Não, não sucesso tem para problema. você. E vamos ver se logo, logo aí, quando passar todo esse problema com o Covid, Vamos se encontrar. a gente faz um bem bolado para a gente se encontrar aí. Não, beleza. Eu que agradeço, João. Muito obrigado e parabéns aí com sua iniciativa, com o blog, com o podcast. Ô, Como você cara, falou, é formidável a possibilidade de mudar a vida de pessoas e ajudar e concretizar sonhos é algo que não tem preço, entendeu? Então, assim, é como muito se bom. tem aquelas pessoas que falam, e é a pura verdade, assim, fazer uma pessoa feliz é a melhor coisa que existe, é o melhor sentimento de gratidão que Sem alguém pode ter, dúvida. entendeu? Assim, você Sem, se sem dúvida. completa quando você diz assim, fiz uma pessoa feliz. Então, é Aham. um sentimento que completa. Então, é formidável. Eu dou parabéns aí para Ó, todo o cara, seu trajeto e muito, tudo que você faz, cara. Muito legal. muito obrigado. Felipe, um abraço. A gente volta a se falar e tudo de bom. Bom 2021 para vocês aí. Tudo de bom, meu amigo. Deus te ilumine aí. Tudo de bom. Um Amém. abração. Vocês também. Realmente dá muito prazer quando a gente encontra alguém como o Dr. Felipe, que demonstra humildade e capacidade de realizar coisas que para muita gente é quase impossível. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dele, esse tempo tão legal que a gente passou e realmente mostrar para as pessoas que a possibilidade existe e depende do esforço e dedicação de cada um. Eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal,
deixar um like, fazer um comentário e continuar acompanhando as nossas conversas aqui pelo blog Dentista Brasileiro nos Estados Unidos. Um grande abraço e até mais.